Língua Portuguesa. Gramática. Livro D. Lição 3. Aula 2. Olá, tudo bem com vocês? Estão animados para a aula? Sim! Muito bem. Hoje, entre outras coisas, a gente vai falar de flexões. Flexão de braço, flexão de perna. Mas isso não é coisa da aula de educação física? Flexão de palavras. Eu ia chegar lá, Beto. Nós vamos falar de tudo isso. Mas antes a gente precisa corrigir o dever de casa. Ver se vocês ficaram com alguma dúvida sobre o que a gente aprendeu na aula passada. Vamos lá? Correção do dever de casa. Vocês tinham que fazer os exercícios 7 e 11. Vamos começar pelo exercício 7. Vocês tinham de explicar por que todas as palavras do quadro têm acento. Alfa, como você descobriu isso? Eu segui os 3 passos para acentuar as palavras. Vamos lembrar quais são os passos? A gente viu na última aula. 1. Dividir a palavra em sílabas. Se tiver só uma sílaba, é um monossílabo. 2. Procurar a sílaba tônica. Isso indica se a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Se for monossílabo e forte, é um monossílabo tônico. 3. Consultar as regras de acentuação de cada grupo. Monossílabos tônicos, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Alfa, mostre para a turma como você fez. Vamos ver isso em detalhes. O Alfa separou as palavras em sílabas e sublinhou a sílaba tônica de todas elas. Ele também agrupou as palavras de acordo com a sílaba tônica, em monossílabos, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Os grupos estão em vermelho e em azul ele explicou por que cada palavra é acentuada. Vamos ver grupo por grupo agora? Lá e nós são monossílabos tônicos, ou seja, tem só uma sílaba e são pronunciados com força. Mas por que eles têm acento? Eles terminam em A e O. E a regra diz que os monossílabos tônicos terminados em A e O, seguidos ou não de S, têm acento. Muito bem, vamos ver as oxítonas. Jacaré, através, avó e também são todas oxítonas. E por que elas têm acento? Elas terminam em E, S, O e EM. E as palavras oxítonas que terminam assim são acentuadas. Nos casos de jacaré e através, o que conta é o E final. São acentuadas as palavras que terminam em E, seguidas ou não de S. E as paroxítonas? Incrível, vírus, lápis e alumínio. São todas paroxítonas. Elas terminam com L, is, us e em ditongo. Nesses casos, as paroxítonas são acentuadas. As paroxítonas são acentuadas tanto quando terminam em i, no singular, quanto com is, no plural. Para encerrar, vamos ver as proparoxítonas. Vocês já sabem bem. Todas as palavras proparoxítonas têm acento. É o caso mais fácil. Muito bem, agora vamos fazer o exercício 11 da página 30. Primeiro, vocês tinham que observar a frase que serve de modelo. Eu fiz uma panela grande, bonita, leve, colorida. O que essas palavras em vermelho têm de mais? Elas são adjetivos. Grande, bonita, leve, colorida são adjetivos. Todas mostram características de um substantivo, a panela. A gente pode dizer também que os adjetivos qualificam um substantivo. Quer dizer, grande, bonita, leve, colorida mostram qualidades da panela.
Grande, bonita, leve, colorida explicam melhor como a panela é. Muito bem, já entendemos o exemplo. O que vocês tinham que fazer? Listar as seguintes palavras: vidro, arame, papel e vela. São 4 substantivos, certo? São nomes de 4 objetos. Vocês tinham que encontrar 4 adjetivos que mostrem as características desses substantivos. Prestem atenção. São 4 adjetivos para cada um dos 4 substantivos. Quanto dá isso? 4 vezes 4? 4 vezes 4 dá 16. Isso mesmo. Então vocês precisavam escrever 16 adjetivos no total. Vamos lá, Beto, mostre para a turma a sua lista. Vidro, quebrado, sujo, escuro, pesado. Arame, enferrujado, enrolado, farpado, pontudo. Papel, amarelado, dobrado, sujo, rasgado. Vela, acesa, grande, quente, cheirosa. Perfeito, Beto. É isso mesmo, você escreveu 4 adjetivos para cada substantivo. 4 palavras que mostram característica de cada substantivo. Depois disso, vocês precisavam escrever 4 frases usando essas palavras. Frases completas: sujeito, verbo, complementos. Beto, mostre de novo para a turma o que você fez. Eu encontrei o vidro, quebrado, sujo, escuro, pesado. O arame da fazenda está enferrujado, enrolado, farpado, pontudo. O papel do livro do vovô ficou amarelado, dobrado, sujo, rasgado. Minha mãe trouxe uma vela acesa, grande, quente, cheirosa. Muito bem. Viram como vocês agora já têm muito mais informações sobre cada objeto? Sobre cada substantivo? Os adjetivos que vocês escreveram mostraram as características deles, as qualidades deles. Todos vocês sabem o que é flexão? Eu me refiro aos exercícios físicos. Pode ser flexão de braços, flexão de pernas. Ufa, deve dar uma canseira. É só se exercitar com frequência que não dá canseira nenhuma, Beto. É como estudar língua portuguesa. Se você se exercita sempre, lê, faz o dever de casa, não dói nada. Mas vamos voltar ao nosso exercício físico. Alguém sabe por que flexão de braço ou de perna tem esse nome? Flexão tem a ver com ser flexível. Se nosso corpo não fosse flexível, ninguém conseguiria fazer flexão. Para fazer flexão, a gente precisa flexionar os braços, as pernas e até a barriga. Ou seja, a gente precisa dobrar os braços e as pernas. A gente só consegue isso porque nossos braços e nossas pernas são dobráveis, flexíveis. Imagine se a gente tivesse braços de aço, bem duros. A gente não ia conseguir dobrar nada. Então a gente é flexível. Isso mesmo, Alfa. A gente é flexível. Até certo ponto, a gente consegue flexionar os braços, as pernas. Você já sabe que com as palavras é a mesma coisa, não é? Sim, por isso a gente fala que vai flexionar o verbo. A gente fala isso mesmo. Mas não é só o verbo que pode ser flexionado. Outros tipos de palavras também são, como os substantivos, os adjetivos. Eles também podem ser flexionados. Mas o que a gente quer dizer com isso? Que essas palavras são flexíveis.
que elas podem mudar um pouco. Mas para que eles são flexíveis? Para que serve isso? No caso do verbo, para mostrar o tempo do verbo, ou a pessoa que faz a ação. Exatamente. Em cada uma dessas situações, o verbo muda um pouquinho. Ele se flexiona. A gente pode dizer que o verbo muda de acordo com a situação, não é mesmo? Veja um exemplo bem simples de como o verbo é flexionado. Eu corro, primeira pessoa do singular, tempo presente. Eu corri, primeira pessoa do singular, tempo passado. Ele correrá, terceira pessoa do singular, tempo futuro. Nós correremos, primeira pessoa do plural, tempo futuro. O que muda nesses verbos? Só muda o finalzinho, terminação, a parte escrita em vermelho. E por que muda? Isso vocês já sabem muito bem, porque mudou o tempo, passado, presente ou futuro. Ou mudou a pessoa do verbo, eu, ele, nós. O verbo muda para mostrar isso. Por isso a gente pode dizer que o verbo muda de acordo com a situação. Se a situação é presente, ele é de um jeito. Se é passado, ele é de outro. E assim por diante. Mas, como eu disse, o verbo não é o único a ser flexionado. O substantivo, por exemplo, também é. E de que jeito o substantivo pode ser flexionado? Ou seja, de que jeito ele pode mudar? Pode ser singular ou plural. Masculino ou feminino. Isso mesmo. Verbo e substantivo, por exemplo, podem ser flexionados no singular e no plural. A gente chama isso de flexão de número. Por que número mesmo? Número, porque essa flexão mostra se é um singular ou se é mais de um plural. Flexão de número. Verbo e substantivo podem ser flexionados no singular e no plural. Verbo singular, eu, tu, ele. Plural, nós, vós, eles. Substantivo singular, carro, laranja. Plural, carros, laranjas. O Beto falou também de flexão no masculino e feminino. A gente chama isso de flexão de gênero. Gênero masculino, gênero feminino. É importante lembrar uma coisa: o substantivo pode ser flexionado no masculino e no feminino. Verbo não pode. Flexão de gênero. Substantivos podem ser flexionados no masculino e no feminino. Masculino, o carro, o livro. Feminino, a laranja, a mesa. Já o verbo pode ser flexionado em pessoas. São 3 pessoas. 3 flexões. Flexão de pessoa do verbo. Primeira pessoa, eu e nós. Segunda pessoa, tu e vós. Terceira pessoa, ele e eles. São só essas flexões que essas palavras podem sofrer? Não, de maneira nenhuma. Mas nós vamos ver as demais ao longo do ano. Teremos tempo para ver tudo isso. Agora estão prontos para ver quem faz mais flexão? Ótimo! Primeiro quero saber quem pode dizer qual a diferença entre adjetivo e advérbio. Essa é fácil. Adjetivo mostra a característica de uma pessoa, um animal ou um objeto. O adjetivo mostra a característica de um substantivo. O advérbio muda o sentido do verbo. Que bom que você sabe bem a diferença entre eles, Beto. Que você sabe explicar o que o adjetivo e o advérbio são. Mas você sabe dizer se o adjetivo muda se outras palavras da frase mudam? E o advérbio? Ele muda quando outras palavras da frase mudam? Ou seja, eles mudam quando outras palavras da frase são flexionadas?
Vamos olhar algumas frases que estão no nosso livro. Elas vão nos ajudar a entender isso. Elas estão no exercício 12 da página 31. Vamos olhar primeiro para o quadro azul, que fala do adjetivo. Vamos olhar com atenção para essas duas frases. Eu fiz cuidadosamente uma panela bonita e colorida. Eu fiz cuidadosamente uns vasos bonitos e coloridos. Quais são as diferenças entre elas? Na primeira está escrito panela bonita e colorida. Na segunda, vasos bonitos e coloridos. Isso mesmo. Na primeira frase, as palavras estão no singular. Panela bonita, colorida. Na segunda, as palavras estão no plural. Vasos bonitos, coloridos. Mas qual é a relação entre essas palavras em cada frase? Olhem para as setas. O que elas indicam? Bonita e colorida apontam para panela. Bonitos e coloridos apontam para vasos. Exatamente. Bonita e colorida mostram características da panela. Bonitos e coloridos mostram características dos vasos. Portanto, bonita, bonitos, colorida, coloridos são adjetivos. Panela e vasos são nomes de objetos, são substantivos. O que acontece com os adjetivos da primeira para a segunda frase? Ou seja, o que acontece com os adjetivos quando o substantivo passa do singular para o plural? Os adjetivos também passam para o plural. Agora, vou perguntar de outra maneira. O que acontece com o adjetivo quando o substantivo é flexionado em número? Ou seja, quando o substantivo passa do singular para o plural? É a primeira pergunta do nosso exercício. O adjetivo também muda. Vamos escrever isso? O que acontece com o adjetivo quando o substantivo flexiona em número? Singular, plural. Quando o substantivo é flexionado em número, o adjetivo também é flexionado em número. Substantivo no singular, adjetivo no singular. Substantivo no plural, adjetivo no plural. E o que acontece com o adjetivo quando o substantivo é flexionado em gênero? Ou seja, quando ele passa do masculino para o feminino, ou ao contrário, do feminino para o masculino. Será que o exemplo do livro pode nos ajudar? Panela é um substantivo feminino. Vasos é um substantivo masculino. Então, da primeira para a segunda frase, mudou o gênero do substantivo. E os adjetivos? Na primeira frase era bonita e colorida, no feminino. Na segunda ficou bonitos e coloridos, no masculino. Então, o que aconteceu? O adjetivo combinou com o substantivo no masculino e no feminino. Isso, Alfa. A gente também pode dizer assim. B. O que acontece com o adjetivo quando o substantivo flexiona em gênero? Masculino, feminino. Quando o substantivo é flexionado em gênero, o adjetivo também é flexionado em gênero. Substantivo no masculino, adjetivo no masculino. Substantivo no feminino, adjetivo no feminino. Agora, vamos olhar para o quadro rosa. A primeira frase é: eu fiz cuidadosamente uma panela bonita e colorida. E a segunda é: eles fizeram cuidadosamente uma panela bonita e colorida. O que essas setas saindo de cuidadosamente indicam nas duas frases? Elas apontam para os verbos. Elas apontam para os verbos. Cuidadosamente quer dizer o quê? Quer dizer de modo cuidadoso. Ou seja, cuidadosamente mostra
como a panela foi feita. Como eu fiz a panela na primeira frase. E como eles fizeram a panela na segunda frase. Cuidadosamente muda o sentido do verbo, certo? E que palavra faz isso? O advérbio. O advérbio. Claro. Essa é a questão C do nosso exercício. Vamos escrever? O advérbio. Claro. Essa é a questão C do nosso exercício. Vamos escrever? C. E o advérbio? Ele modifica qual palavra da frase? O advérbio modifica o verbo. A próxima questão do exercício 12 quer saber: D. O que acontece com o advérbio quando o verbo flexiona em número, singular e plural? Muito bem. Vamos olhar isso direitinho. A primeira frase diz: eu fiz cuidadosamente uma panela bonita e colorida. A segunda diz: eles fizeram cuidadosamente uma panela bonita e colorida. Ou seja, o primeiro verbo é fiz. Ele está flexionado no singular. Depois o verbo é fizeram. Ele está flexionado no plural. O que aconteceu com o advérbio? Ele mudou de uma frase para outra? Não mudou. Continua cuidadosamente. Não mudou. O que a gente descobriu então? Que o advérbio não muda quando o verbo mudar. Vamos responder então a questão D do exercício. D. O que acontece com o advérbio quando o verbo flexiona em número, singular e plural? O advérbio não muda quando o verbo é flexionado em número. Ou seja, quando o verbo passa do singular para o plural. Frase 1. Eu fiz cuidadosamente uma panela bonita e colorida. Frase 2. Eles fizeram cuidadosamente uma panela bonita e colorida. A última questão quer saber o que acontece com o advérbio quando o verbo é flexionado em pessoa. O que acontece com o advérbio quando o verbo flexiona em pessoa? Primeira, segunda ou terceira pessoa. Ou seja, quando a pessoa do verbo é eu, tu, ele ou nós, vós, eles. Que pessoas do verbo aparecem nas duas frases do exercício? Eu e eles. Eu e eles. Vamos lembrar que pessoas verbais são essas? Primeira pessoa, eu e nós. Segunda pessoa, tu e vós. Terceira pessoa, ele e eles. Para saber se o advérbio muda com a flexão da pessoa do verbo, a gente precisa conjugar o verbo em todas as pessoas. Vamos lá? Eu fiz cuidadosamente uma panela bonita e colorida. Tu fizeste cuidadosamente uma panela bonita e colorida. Ele fez cuidadosamente uma panela bonita e colorida. Nós fizemos cuidadosamente uma panela bonita e colorida. Vós fizestes cuidadosamente uma panela bonita e colorida. E eles fizeram cuidadosamente uma panela bonita e colorida. O advérbio não muda. Isso mesmo, Beto. O advérbio não muda quando o verbo é flexionado em pessoa. Vamos escrever aqui a resposta do exercício? O que acontece com o advérbio quando o verbo flexiona em pessoa? Primeira, segunda e terceira pessoa? O advérbio não muda quando o verbo é flexionado na primeira, segunda ou terceira pessoas verbais. Puxa, foi um exercício e tanto! Uma verdadeira flexão. Fiquei até cansado. Mas valeu a pena, turma? Acho que a gente aprendeu bastante. Vamos reunir as respostas que a gente deu para o exercício? Elas vão mostrar tudo que a gente aprendeu. Quando o substantivo é flexionado em número, o adjetivo também é flexionado em número. Quando o substantivo é flexionado em gênero, o adjetivo também é flexionado em gênero.
O advérbio não muda quando o verbo é flexionado em número. O advérbio não muda quando o verbo é flexionado na primeira, segunda ou terceira pessoas verbais. Quais as diferenças entre adjetivo e advérbio? O adjetivo mostra as características do substantivo. O advérbio muda o sentido do verbo. O que mais? O adjetivo combina com o substantivo, em número e gênero. O advérbio, por sua vez, não muda quando o verbo é flexionado, nem quando o verbo é flexionado em número, nem em pessoa. Correto. Na nossa primeira aula, eu perguntei quem aqui da turma gostava de games. O Beto levantou a mão eufórico. Daquela vez a gente falou que nos games precisa aprender um monte de coisas para passar de fase. E que na escola é a mesma coisa. Para avançar, para passar de ano, precisa aprender. Agora, nos games, quando vocês passam para uma nova fase, vocês abandonam tudo que aprenderam? Vocês deixam tudo que já sabem para trás? Não! A gente vai acumulando tudo o que sabe para usar sempre. Vocês vão acumulando o que aprendem e tudo é útil lá na frente. Na escola é igual. O que vocês aprenderam desde o primeiro dia vai se acumulando. E vocês já sabem um monte de coisas. E graças a isso, hoje vocês podem ler vários tipos de texto. Livro, jornal, regras de jogos, bilhetes. E graças a isso também vocês entendem várias coisas que estão nos textos. Humor, ironia, instruções, desafios, provocações, dicas e por aí vai. O exercício 8, que está na página 29 do nosso livro, mostra isso. Vejam só o que ele diz logo no começo. Você sabe muita coisa sobre pontuação. E é isso mesmo. Vamos ver o que ele pede na questão A? Ele pede para vocês copiarem do texto que abre a lição 3, nas páginas 26 e 27, algumas frases que tenham ponto de interrogação. Mas não basta ter ponto de interrogação. A frase tem também que mostrar a intenção de provocar o leitor. Como assim? Uma frase interrogativa que tenha a intenção de provocar o leitor? É isso mesmo, turma? Será que isso existe? Existe. Vejam só. Frase com ponto de interrogação tem a intenção de provocar o leitor. Você já deve ter visto vários modelos de panelas, de alumínio, de aço, de barro e até de vidro. E de papel? Você já viu? A frase interrogativa com a intenção de provocar o leitor é: e de papel? Você já viu? E por que ela é provocativa? Não é provocativa no sentido de incentivar briga ou algo assim. Ela é provocativa no sentido de despertar a curiosidade do leitor. E como ela faz isso? Na frase anterior, o autor conta que o leitor certamente já viu vários tipos de panelas, de alumínio, barro e vidro. Em seguida, ele provoca: e de papel? Dá ou não dá curiosidade de saber mais? Com certeza! Eu quero saber! Então, viram como é possível usar a interrogação para dar mais sentidos à frase além da pergunta? É a riqueza da língua. É poder dizer coisas diferentes usando as mesmas letras e os mesmos sinais. Mas para isso, vocês precisam conhecer muito bem as letras, as palavras, as frases. Resumo da aula. Bom, resumo da aula. O que a gente aprendeu hoje? Primeiro, a gente viu as diferenças entre adjetivo e advérbio. Adjetivo mostra as características do substantivo.
Advérbio modifica o sentido do verbo. Mas isso vocês já sabiam muito bem. A gente aprendeu outras diferenças. O adjetivo varia quando o substantivo é flexionado em número. E o adjetivo também varia quando o substantivo é flexionado em gênero. E o advérbio? É bem diferente. O advérbio não se altera quando o verbo é flexionado, nem em número, nem em gênero. Ele fica sempre como está. Depois a gente aprendeu que o ponto de interrogação pode ser usado para expressar outros sentidos. A frase que termina com a interrogação continua sendo uma pergunta, mas também é possível usar esse ponto para mostrar outras ideias. E isso é só o começo. Continua na próxima aula. Dever de casa. Dever de casa. O dever de casa de hoje tem 2 exercícios. O exercício 8 da página 29, mas só a questão A. E o exercício 13 da página 31. Até a próxima aula!